Hoje o objetivo desse vídeo é poder falar um pouquinho sobre o infarto. O infarto é uma doença que assusta todo mundo, que todo mundo tem medo dos fatores e desenvolvimentos do infarto. Quando se fala a palavra infarto, todo mundo entra em desespero, mas o objetivo desse vídeo é conscientizar e colocar todo mundo ciente do que pode ser, o que pode acontecer e como tratar esse infarto. Então, de uma forma bem simples, básica e objetiva, eu preparei uma pequena apresentação para a gente entender o processo, como funciona, como acontece e também como que a gente consegue identificar o infarto como uma doença, como tratamento e como a possibilidade de executar isso. Então, bora lá para compartilhar. Então, vou compartilhar aí com vocês. Eu fiz essa breve apresentação. Então, o primeiro ponto-chave dessa apresentação é entender o conceito de infarto. Infarto é a área de necrose isquêmica ocasionada pela oclusão ou obstrução de um vaso sanguíneo, né? Pode ser tanto arterial quanto venoso. E aí, consequentemente, se você tem uma oclusão ou uma obstrução, esse vaso não recebe os dois principais precursores ou metabólitos que fazem essa célula, esse tecido sobreviver, que é a glicose e o oxigênio. Então, quanto maior for a obstrução desse vaso ou desse tecido em si, consequentemente ele não recebe nem oxigênio, nem glicose e, consequentemente, ele vem a necrosar. Essa necrose é uma área de destruição ocasionada por uma necrose coagulativa, e essa necrose coagulativa faz com que aquela região que sofreu essa perda da sua função, ela consequentemente acaba criando os espaços, vacúolos, perde seus núcleos, perde seus sítios. A gente vai explicar um pouquinho para cima. O infarto, ele é uma doença de saúde pública, ela é nacional e internacional, uma doença que preocupa e preocupa demais. Só no Brasil, estima-se que mais ou menos de 300 a 400 mil novos casos entre 2022 e 2024. Uma outra cena triste disso é entender que de 5 a 7 dos casos terminam em óbito, então de 5 pessoas que infartam, de 5 a 7 desses 300 a 400 mil casos, ele termina em óbito, né? É um ponto bem legal para a gente prestar atenção, porque a gente tem o costume de falar assim, um infartinho, um infartão, né? Na verdade, não tem essa história do infartinho, um infartão. O infarto é infarto, o tecido que não recebe nem oxigênio nem glicose, ele vem a ser quebrado, a ser destruído, entrada em necrose por coagulação, ou necrose coagulativa. O problema é quando esse infarto acarreta em óbito. É muito doido isso. Para associar isso, né, e mais triste ainda, o fator que mais afeta são os homens. Os homens são mais afetados por N fatores, né? Por não procurar tratamento médico correto, não fazer os exames corretamente. A gente sabe que a maioria dos homens são teimosos demais. E por ter uma vida um pouco mais desregrada, uma alimentação não das melhores, então levam os homens a ser os principais precursores, apesar que ultimamente aumentou-se demais o índice de mulheres sofrendo infarto, tá? A mulher, que antigamente era mais extinta essa relação do infarto, então eram pequenos casos, hoje aumentou a quantidade. O que outro fator que é muito triste é que 50% nos últimos 14 anos foi um aumento dessa taxa. Então, nós tínhamos uma porcentagem baixa antes, 14 anos para trás, e hoje 150%, ou seja, a gente dobrou e mais um pouquinho a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo aí um infarto. Se isso se dá, a alimentação, né, que não é mais saudável como era antigamente, a prática de exercício físico, a vida estressante, o uso excessivo de álcool, drogas, tabacos e substâncias, né, a obesidade é um fator, diabetes é um fator, então tudo está vinculado a essa taxa de aumento, ou seja, 150%, é um aumento muito grande da relação de casos. Para que a gente possa entender essa relação do infarto através da imaginologia, não só da macro, mas também da microscópica, a gente vai chamar atenção para alguns pontos que são bem legais. Então, eu coloquei assim, pense, como que a gente sabe que você está desenvolvendo infarto?
Então, assim, quais são os sintomas ou qual a sintomatologia deste infarto? Então, a gente vai seguir aquelas velhas cismas antigas, né? A dor pré-cordial, então a dor epigástrica, né? A dor na face, o formigamento na face, formigamentos de membros, o regurgitar, o vomitar, dor na coluna, principalmente na região lombar, é o indicativo, dor nos ombros, formigamentos de membros, todos esses são fatores que a gente tem que chamar a atenção. Então, se caso você estiver desenvolvendo essa dor pré-cordial, essa dor torácica, essa dor epigástrica, ele é um ponto muito importante de chamar a atenção, porque ela pode sim ser o início de um infarto, e não necessariamente é, né? A gente brinca que dor na coluna todo mundo tem, dor de estômago todo mundo tem, mas será que isso realmente é uma dor pré-cordial, uma dor do infarto? Dor torácica, a gente teve uma grande taxa de aumento por conta principalmente dos aumentos das doenças psicossomáticas, como suicídio, né, tentativas de suicídio, crises de ansiedade, agorafobia e afins. Então a gente tem muita dor torácica, e que não necessariamente ela está vinculada ao infarto, mas como que a gente vai saber se é ou se não é um infarto? Então, o pensar é para chamar atenção para essas dores já pré-existentes, para que se de alguma forma você estiver desenvolvendo, sair correndo e ir no médico para verificar se realmente esses fatores são importantes. Então, olhando pela imagem micro e macro, a gente tem alguns fatores que são preponderantes para a gente entender uma área de infarto. Então, a primeira imagem, onde eu estou passando o mouse, a gente tem uma área de oclusão, né, parcial ou quase total, da artéria carótida direita. Essa oclusão não chegou a desencadear uma porção maior, mas é considerado um infarto, sim. Então, esse infarto ele pode ser designado por N coisas, né? Esse é o famoso infarto agudo do miocárdio, que é um infarto ocasionado geralmente por o acúmulo ou placa de ateromas, o excesso do colesterol alto, né? Colesterol alto, triglicérides alto, e suas frações todas alteradas. Então, essa é uma imagem que é uma imagem executada em caráter de emergência. Então, desencadeou todos esses fatores. Primeiro ponto-chave é ir para o pronto-socorro. E se, além do eletrocardiograma, que a gente vai mostrar um pouco mais aí na frente, o correto seria levar para o setor de hemodinâmica para fazer o cateterismo cardíaco, né? O famoso cateterismo cardíaco. Falar, cateterismo se faz só no coração. Não, cateterismo a gente faz em N regiões e o coração ele é o mais comum, né? Nesse caso, o correto seria fazer a abertura desse espaço aqui, com colocação de stent, para fazer com que o lúmen volte a ter uma vascularização mais normal ou próximo do normal. Nesse outro caso, que é a imagem do centro, é uma tomografia de crânio, o paciente teve uma isquemia cerebral, né, que é uma área de infarto, só que a gente tem popularmente o costume de falar que o infarto é um infarto só cardíaco. Não. O infarto é toda a região que não recebe oxigênio e glicose, ele vem a necrosar. E aqui aconteceu um infarto cerebral, mas que popularmente a gente chama de derrame, mas o mais correto é a gente chamar de acidente vascular encefálico isquêmico. Mas a gente, durante a nossa vida, a gente acabou acostumando e chamando isso de derrame, que de derrame mesmo não tem nada. É simplesmente uma área de necrose, uma área de isquemia, uma área de infarto, que ocasionou pelo déficit de oxigênio e glicose nesse tecido cerebral, provavelmente por uma oclusão de um vaso de grande calibre. E a última imagem, a imagem da esquerda, é uma imagem de um paciente com infarto agudo do miocárdio, aí sim, e aí você percebe que há um espaçamento na musculatura, então o músculo cardíaco, né, que é uma musculatura rígida, ela não está próximo um miócito colado ao outro. Você percebe entre os espaços de um miócito para o outro a perca de núcleos, então os núcleos que deveriam estar dentro da musculatura, como estão presentes nessa lâmina ao lado, já não estão presentes, então isso é um grande indicativo de infarto agudo do miocárdio, lembrando que para laminário nós não investigamos logo de cara. Para métodos de urgência, a gente segue nível de imagem, lógico. A hemodinâmica, né, o cateterismo cardíaco,
ou exames de tomografia, como nesse caso aqui uma tomografia de crânio sem contraste para lesão cerebral, e aí pode ser por uma justificativa fazer uma lâmina, investigar, para que realmente você tenha um parâmetro melhor. O que é o correto? Né? Como falar assim, putz, infartei, e agora? Fui levado por um pronto-socorro, fui levado para uma UPA, qual que é o caminho a ser tomado, ou como que eu sei que eu infartei? Primeira coisa que cheguei no pronto-socorro com suspeita de infarto, eu tenho direito de passar na frente dessa fila, porque infarto é uma condição aguda grave, onde o atendimento inicial do pessoal da enfermagem ele é primordial para que você entre com a trombólise para minimizar o efeito desse infarto, né? Qual que seria o caminho a seguir? A segunda etapa seria eletrocardiograma. O eletrocardiograma ele é essencial para a investigação de infartos, principalmente a gente se tratando aí de infartos agudos do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio ele é realmente uma área de destruição do músculo cardíaco, e se você tem uma área de destruição do músculo cardíaco, consequentemente, você tem uma alteração nas ondas PQRS, principalmente nas ondas T do eletrocardiograma. Ele pode estar como supra, como infra, como alterações do formato da onda, ou uma supra-supra. Essas alterações do formato, principalmente da onda T, elas são grandes indicativos de lesões, né, de repolarização e principalmente em despolarização. Então, muita atenção no eletrocardiograma. Chegou no eletrocardiograma, esse deve ser o primeiro caminho. Fui para o pronto-socorro, para o postinho, suspeita de infarto com aquelas dores pré-cordiais. Então, com aquela suspeita de infarto, primeiro método a ser tratado é eletrocardiograma. Através do eletrocardiograma e observa-se essas alterações diretas dessa onda, você conseguiria ter um parâmetro de um desenvolvimento de um infarto. Segundo, que é o mais correto, né, quando não se tem o cateterismo ali naquela instituição, é fazer análise de exame laboratorial. Eu vou passar uma aqui, depois eu vou voltar. O exame mais correto no momento agudo da lesão é investigar a troponina. A troponina, ela é uma proteína presente no músculo, e não só no músculo cardíaco, mas em todos os músculos. E ela me dá a garantia que, se eu tenho um excesso dessa proteína num tempo curto, ela me garante que eu tenho uma área de lesão, e principalmente uma área de lesão isquêmica. Então, a bioquímica cardíaca, então a análise da bioquímica cardíaca, ela me dá uma grande garantia de saber se esse paciente está desenvolvendo ou não um infarto, de acordo com os seus fatores pré-cordiais. Então, o paciente chegou com suspeitas, com dores, foi levado para o pronto-socorro, foi levado para a UPA, fez um eletrocardiograma, deu alterações principalmente nas ondas T, faz uma investigação da troponina. Então, a troponina, ela é uma proteína cardíaca. Naturalmente, ela não é secretada, porque ela faz parte da conexão da troponina, tropomiosina e actina, né, na contração do músculo e principalmente do músculo cardíaco. Então, naturalmente, ela não está presente em excesso na circulação sanguínea. A gente só vai começar a perceber esse excesso quando você tem um vínculo de todas as associações de dor, de fatores pré-cordiais associado a isso. Então, naturalmente, se a gente for pegar uma troponina, o correto é ele estar dentro desse índice. Homens abaixo de 19,8 e mulheres abaixo de 11,6. Então, se eu tenho todas essas dores e esse pico da troponina, que a gente chama de troponina T ou da troponina I, né, que é a cardíaca, e as duas são as cardíacas, mas vinculadas a essa quantidade desses valores aí somados, você tem a garantia que esses valores abaixos, mesmo com as dores pré-cordiais, não é um indicativo de infarto. Porém, se você chegou com todas as dores, todos os fatores, fez o exame de eletro, tem uma alteração da onda T, tem uma variação desses valores, desses picos da troponina e principalmente desse pico
que a gente fala no prazo aí de mais ou menos 12 horas da ação, você vai entender que isso é extremamente importante. Realmente esse tecido ele foi necrosado e se confirma esse infarto agudo e principalmente esse infarto agudo do miocárdio. Então é muito atento aos picos da troponina, porque os picos da troponina e principalmente da mioglobulina, em, vamos dizer assim, de até 12 ou até 18 a 24 horas, são picos altos. Então, para estar 20 do homem, está 70, 80. Né? Para estar 11 da mulher, e de repente foi para 40, 50. Então, de repente, você tem todos os fatores, alteração do eletrocardiograma, mais picos altos da troponina. Então, fiquem muito atentos a esse detalhe. Tem todos os fatores. Tem todos os fatores pré-cordiais, tem todas as dores, todos os sintomas, mas a associação do exame de eletro alterado, exame de troponina alterado, é um indicativo de infarto e não tem jeito. As próximas etapas é a investigação através do cateterismo cardíaco, né, se for um infarto agudo do miocárdio, se for um infarto cerebral, investigar através de tomografia ou angiotomografia e assim subsequente. Então, investigar é o melhor caminho. E lógico, o que a gente não pode deixar é as informações presentes. Porque geralmente acontece quando a gente vai para um socorro, a gente não tem esses parâmetros de informação. Então, quanto mais informação eu tiver, quanto maior informação sobre o caso, muito melhor. E para a gente fechar essa última, né, que não é tão recomendado, mas ainda se faz, a investigação da creatinokinase do tipo M e do tipo B, que é o CKMB. Ele é um ótimo marcador também, aí, lógico, de lesões cardíacas, porém o pico é um pouquinho mais lento. Mas é um bom marcador para lesão cardíaca. Então, se for pensar no caminho, seria eletrocardiograma, troponina, CKMB, e aí vai para o tratamento e a imagem em si. Bom, galera, é isso. Mais um videozinho rápido, curto, informativo do professor Fernando. Espero que vocês gostem, compartilhem, marquem o professor, marquem as pessoas que estão interessadas na investigação do infarto. Um abraço a todos!